Olá, irmãos! Hoje nós vamos entrar de cabeça num tema que tem uma profundidade enorme e é de pura urgência para as nossas congregações. Vamos explorar juntos aquela linha fininha, quase invisível, que separa a verdadeira fé da presunção perigosa. E antes da gente ir mais fundo nesse assunto, eu faço aqui um apelo espiritual bem direto e de coração. Por favor, compartilhem essa explicação visual com outros irmãos. É absolutamente vital multiplicar essa luz para avisarmos o máximo de pessoas sobre as armadilhas sutis do adversário. Afinal, a nossa prosperidade e a nossa segurança dependem 100% de estarmos firmados na divina providência, e não nas nossas próprias ideias, não é verdade? Bom, vamos mergulhar fundo nisso aqui. O inimigo das nossas almas tem táticas que são milenares, e sabe o que funciona muito bem para ele? Usar a nossa própria inquietação. Pensa bem, muitas vezes um espírito inquieto e insubmisso é falsamente aplaudido como se fosse coragem, mas na realidade essa falsa bravura só empurra a humanidade para o meio de um campo minado moral e espiritual. A gente acaba se colocando num território inimigo, onde literalmente só um verdadeiro milagre de Deus poderia nos tirar de lá sãos e salvos e sem contaminação. Chegamos então à seção 1, a armadilha da presunção, e o perigo real de ficar exigindo milagres. Como verdadeiras sentinelas do rebanho, nós precisamos tocar a trombeta e soar um alarme claro sobre as armadilhas que estão escondidas esperando quem se desvia do caminho do céu. Prestem atenção na diferença essencial desses dois conceitos. A fé de verdade exige que a gente caminhe com uma dependência humilde e total nas promessas e na providência do Altíssimo. Já a presunção, a presunção acontece quando nós nos jogamos num perigo completamente desnecessário e depois cruzamos os braços, exigindo que o Senhor opere um milagre para nos salvar. A nossa única segurança real é não dar espaço, mas de jeito nenhum mesmo, às sugestões do diabo, rejeitando na hora qualquer ideia de testar o poder celestial. Esse texto aqui nos lembra de algo muito profundo. A nossa prosperidade material e espiritual, a própria preservação da nossa vida, tudo isso depende inteiramente da permissão e da bênção divina. A presunção nasce daquela arrogância de achar que somos autossuficientes. Mas a proteção autêntica, essa a gente só encontra quando escolhe caminhar em humilde submissão, entregando nosso caminho ao Senhor, para que Ele direcione um por um os nossos passos diários. Vamos para a seção 2. O exemplo do Salvador e a sua grande vitória no deserto. Para a gente entender de forma plena como resistir na prática, não tem exemplo maior do que olhar para o próprio Salvador. Vamos refletir sobre a vitória triunfante de Cristo sobre o adversário, provando que dá sim para vencer sem ceder um único centímetro do terreno sagrado. Quando o inimigo tentou convencer Jesus a se jogar do pináculo do templo, ele teve a ousadia de usar a própria palavra, citando uma promessa para justificar um ato de pura presunção. Mas olha a genialidade e a beleza da resposta do Salvador. Ele rebateu aquele uso distorcido das Escrituras com a própria palavra de Deus no contexto certo, se recusando categoricamente a agir com presunção só para provar o seu poder. E olha, o que é realmente muito interessante sobre esse slide é esse contraste gritante. De um lado, a atitude de Cristo, firme e inabalável no está escrito. Do outro, a estratégia suja do adversário, que adora distorcer as promessas de Deus para tentar justificar a desobediência e a nossa exposição ao perigo. A lição aqui não podia ser mais clara. O único jeito 100% seguro para os fiéis rebaterem as artimanhas do inimigo é fincar os pés nas verdades absolutas da Bíblia. Nós não podemos usar as promessas de paz como um escudo falso enquanto corremos de braços abertos na direção do pecado. Agora, passamos para a seção 3. A queda no Éden e a perigosa ilusão de uma esfera mais elevada. Se a gente recuar no tempo lá para o comecinho da história da humanidade, vamos ver exatamente esse mesmo mecanismo de presunção em ação. Foi justamente a falta de submissão e aquela vontade incontrolável de sair da zona de segurança criada por Deus que trouxeram a ruína para o nosso mundo. Veja bem, Eva já tinha absolutamente tudo o que precisava para ser feliz no seu estado original, lá no Éden, do lado do seu esposo. Mas ela foi seduzida pela ilusão de que poderia alcançar uma posição ainda mais alta do que a que o próprio Senhor tinha preparado. E o resultado? Ao tentar subir por conta própria, ignorando o projeto original, ela tragicamente despencou, perdendo a sua verdadeira honra e nobreza. Esse é o verdadeiro coração da queda. Pensa comigo, não havia a menor necessidade de comer do fruto proibido. Mas um apetite intemperante e uma curiosidade que provou ser fatal simplesmente atropelaram o intelecto e a razão. Quando a gente escolhe ignorar os mandamentos claros de Deus só para ter uma falsa sensação de independência, o final da história é sempre o mesmo. A gente cai na presunção e sofre uma perda irreparável da nossa dignidade e segurança. Isso nos leva à seção 4.
o sagrado propósito divino e a busca pela verdadeira nobreza e influência. Isso ilustra brilhantemente o papel sagrado que o Senhor ordenou para nós. É imperativo a gente focar na vocação espiritual e no propósito sublime que Deus atribuiu às mulheres, por exemplo. O plano divino confere uma obra extremamente enobrecedora, moldar o espírito das crianças, abençoar o caráter delas para a eternidade. Gente, esse trabalho é infinitamente superior ao de qualquer rei no seu trono mundano. A gente não pode desperdiçar o nosso tempo precioso com ostentações passageiras quando fomos chamados para trabalhar em perfeita harmonia, em uníssono com o Redentor do mundo. E é fundamental a gente se lembrar desse ponto. Lá na glória do Éden, Deus criou o homem e a mulher como iguais. Ninguém era inferior e ninguém era superior, eles eram iguais. Mas, depois da transgressão, a queda trouxe como parte da maldição uma sujeição que, infelizmente, ao longo de toda a história, tem sido muito abusada através do poder arbitrário, fazendo a humanidade esquecer da sabedoria perfeita daquele plano original. Entramos na seção 5. O perigo do espiritismo e o grave risco da comunicação com as trevas. Da mesmíssima forma que Eva, na sua presunção, resolveu dialogar com a serpente, hoje nós vemos essa presunção atingindo níveis que são assustadores nesses últimos dias. Entrar em debates públicos com falsos mestres, e aqui estamos falando especialmente dos defensores do espiritismo, é uma armadilha tremenda. Muitas vezes, pastores e líderes aceitam esses debates só para não serem chamados de covardes, mas ao fazer isso, eles cometem um ato gravíssimo de presunção, porque colocam não só a si mesmos, mas a congregação inteira em contato direto e perigoso com as forças do mal, chegando ao ponto de ajudar a espalhar heresias pela congregação. As palavras destacadas aqui chegam a dar um arrepio. Ao discutir com espíritas, não se defrontam com homens, mas com Satanás e seus anjos. Os ministros do rebanho precisam ter uma coragem moral gigantesca para dizer não e recusar esses debates. Aceitar a polêmica é dar a vantagem de bandeja para o adversário. Numa discussão desse tipo, sempre, repito, sempre haverá almas que vão acabar seduzidas. O melhor caminho, a atitude mais segura, é repelir o inimigo e simplesmente não dar a ele nenhum palco ou chance de cantar a vitória. Chegamos à nossa última sessão, a sessão 6, resistência e vitória, e a certeza de que temos graça suficiente para vencer. A nossa mensagem final hoje, de forma alguma, é de medo diante do inimigo. Muito pelo contrário, é uma mensagem de triunfo inabalável. O céu já providenciou absolutamente todos os recursos necessários para a gente sair dessa batalha sem nenhum arranhão espiritual. Através dos méritos de Cristo, o Senhor nos garantiu uma graça que é mais do que suficiente para resistir a toda e qualquer investida das trevas. A promessa em Tiago é poderosa: resistir e ter êxito. Se nós formos firmes em repelir logo aquela primeira tentativa do diabo de nos empurrar para a presunção, ele não terá escolha a não ser fugir. Fomos chamados para ser muito mais do que vencedores. Tá, mas como é que a gente aplica isso de verdade a cada dia? A resposta está nas defesas mais elementares e poderosas da fé. 1. A meditação cuidadosa e contínua na palavra. 2. A persistência na oração fervorosa. 3. O cuidado de evitar entrar em território perigoso. É essa comunhão constante que serve de escudo para nossa mente, blindando a gente contra aquela mania de dar um passo irrefletido direto para o perigo. Quando a gente cultiva isso, recebemos sabedoria de sobra para desviar do terreno arriscado e não caímos naquela tentação de nos expormos para logo depois ficar esperando que Deus nos salve com um milagre. Eu quero deixar todos com essa profunda e solene reflexão. A nossa jornada diária tem sido guiada por uma humilde submissão à vontade de Deus? Ou será que estamos flertando com uma presunção perigosa? Lembrem-se que as nossas atitudes mostram de quem nós realmente dependemos. Confiar plenamente no Senhor é a nossa única salvaguarda de verdade nesse mundo cheio de tentações. Então eu reforço aqui o meu apelo, irmãos. Por favor, não deixem de compartilhar esta análise. Que essa advertência alcance os corações que precisam ouvir e dissipe toda a escuridão espiritual que tentar rondar as nossas congregações. Porque a verdadeira sabedoria mora exatamente nisso, em caminhar humildemente com o nosso Deus. Fiquem na paz.